Você já ouviu falar das chamadas Blue Zones? Blue Zones são chamadas áreas azuis, né, traduzindo para o português. E as Blue Zones são locais no mundo em que as pessoas têm uma longevidade aí de 90 anos pelo menos. Então a incidência de pessoas que passam dos 90 anos é altíssima. E nesses locais, né, nesses locais que as pessoas vivem mais de 90 anos, eles têm algumas características em comum, né, em termos de funcionamento, como os hábitos, as coisas que eles fazem, né? E esse foi um estudo feito pelo Dr. Dan Bittner, e ele fez um estudo, né, sobre os hábitos, né, e ele fala no início do estudo que 10% da nossa longevidade é determinada pela carga genética, né, pela nossa programação genética. E cerca de 90% é pelo estilo de vida, pelos hábitos que a gente vai adotando ao longo da vida. Então, para matar a curiosidade, aí, os cinco locais que têm essa longevidade acima dos 90 anos, né? Um deles é um lugar chamado Loma Linda, em Califórnia. O outro é Nicoya, na Costa Rica. O outro é na Sardenha, na Itália. E o outro é Icária, na Grécia. E o outro é Okinawa, no Japão. Então, nesses locais são chamados no mundo, né, essas cinco Blue Zones, onde as pessoas atingem 90 anos acima de 90 anos de idade. E algumas características do comportamento dessas pessoas, né, e o que elas adotam como hábito, o que essas pessoas fazem no dia a dia, são coisas bem simples e que fazem com que eles tenham muito mais longevidade, muito mais vitalidade, muito mais energia. São 9 coisas, eu não sei se vou citar todas aqui, mas vou citar algumas que são, para mim, as mais importantes. Bom, a primeira delas, e que tem a ver muito com aquilo que a gente ensina no The Rose Method, é uma dieta rica em vegetais, hoje se chama em plant-based, né? Então você tem a sua alimentação baseada em plantas, ou seja, em legumes, em frutas, em verduras, em castanhas, em tudo aquilo que vem da terra. Eles consomem carne, eles consomem produtos de origem animal, mas é muito rico, a alimentação é muito rica nessa parte de vegetais, de legumes, de frutas e verduras e tudo mais. Então eles têm essa característica. Eles têm uma segunda característica, e eles consomem, com relação à alimentação também, eles comem menos do que o necessário. Eles chamam da regra, o Dan Bittner chamou de regra dos 80%. Ou seja, eles alimentam-se até 80% da capacidade do estômago. Eles não fazem uma alimentação para ficar com o estômago totalmente cheio, como muitas vezes a gente faz, né? A gente fica lá com o estômago muito cheio e acaba sentindo aquela saciedade, né? Que dá aquela sensação de saciedade. Eles saem da mesa sentindo um pouco de fome, e isso se dá pelo fato, né, o fato de você sair da mesa com um pouco de fome, isso se deve ao fato de que a nossa sensação de saciedade vem cerca de 20 minutos depois que a gente terminou de se alimentar. Ou seja, o hormônio que fala assim, cara, você se alimentou o suficiente, ele demora 20 minutos depois que a comida está no estômago. Então, usar essa regra dos 80%. Outra característica, uma terceira característica, eles se movem naturalmente. Eles não fazem exercícios como usualmente a gente faz, né? Então, eles não saem correndo, não fazem academia, eles têm a rotina natural deles, é uma rotina de movimentação. Então, por exemplo, lá na Sardenha, na Itália, né, se você conhece, é um local que tem muitas escadas. Então, eles se movimentam de um lado para o outro, eles têm que ir para casa, para o trabalho, etc. É uma região que é inclinada, então eles sobem escada e descem escada muitas vezes, e as tarefas do dia a dia, elas são feitas de maneira manual. Então, isso faz com que aumente bastante a longevidade, né, segundo esse estudo do Dan Bittner. Uma quarta característica, eles têm a ver com o grupo. As pessoas nessas regiões são pessoas que eles apoiam uns aos outros e eles têm um apoio que é positivo. Então, ele percebeu que tem uma baixa incidência de críticas, as pessoas elas se apoiam, as pessoas elas estão incentivando umas às outras, elas estão fazendo ações positivas para que os outros se sintam bem. Então, tem
essa característica que é importante, uma característica de apoio, de suporte, de positividade, né? E faz com que as pessoas então tenham uma longevidade maior, né? Segundo esse estudo do Dan Bittner. A quinta característica desse grupo, eles vivem de acordo com um propósito, eles sabem exatamente o que eles querem fazer da vida, e quando a gente fala de propósito, a gente fala muito assim de propósito, né? Nossa, propósito, tem que ter um propósito, tem que ter um propósito. Cara, você tem que ter um porquê forte. Você não precisa, agora eu quero propósito, eu quero mudar o mundo, etc. Não é isso, né? Esse estudo deixa bem claro, eles têm um propósito. O propósito pode ser ver os netos crescerem, cuidar dos netos, ter uma família que é feliz, são coisas simples. Eles têm algo muito forte que movimenta a vida, né? Então eles têm uma função na vida, eles têm algo que eles querem realizar durante a vida deles. Então essa questão do propósito é uma coisa muito, muito importante. Uma sexta característica que eu quero compartilhar com você, eles têm momentos de descontração. Então, muitas dessas áreas, eles fazem a chamada siesta durante o dia, né? Então, eles têm técnicas, eles têm estratégias de redução de estresse, né? Então, conversas em grupo, né? Convívio familiar, siesta, como eu falei. Eles adotam hábitos que fazem com que deem uma tirada no estresse, uma reduzida no estresse, uma destensionada no estresse durante o dia. E isso faz com que essa longevidade seja aumentada. Veja que tudo que eu falei aqui tem a ver com hábitos, tem a ver com escolhas que a gente pode fazer e que a gente pode adotar durante o dia a dia. Se a gente adotar essas coisas, né, a gente vai aumentando a tendência de ter uma longevidade maior. E a longevidade maior não é porque simplesmente uma coisa vazia, né? Quero viver bastante. Não, você pode ter uma longevidade maior para ter mais tempo para realizar as coisas que você quer realizar, para você ver as mudanças que você vai alcançar no mundo. A gente está num momento de mudança do mundo muito acelerado, aceleradíssima. Eu tenho curiosidade, cara, como é que vai ser o mundo daqui a 50 anos, né? Imagina, eu tenho 49 anos, vi muitas mudanças, né? Eu nasci numa época que não tinha internet, que a gente não tinha a possibilidade de gravar essas coisas e subir nas redes sociais e compartilhar com as pessoas. Sou da época que se a gente queria aprender alguma coisa, a gente tinha que estar fisicamente no local, então era uma coisa muito orgânica, né? E hoje a gente tem a possibilidade de acessar qualquer informação de qualquer parte do mundo, então eu acho isso uma coisa incrível, maravilhosa. Tenho curiosidade de saber como é que vai ser daqui a mais 50 anos na minha vida, né? Se eu chegar lá perto dos 100, imagina, eu tenho essa intenção, né? Os meus hábitos eu estou procurando adotar, né? Essas coisas todas que o que eu falei aqui para vocês, e tem muito mais coisas, né, claro, mas eu adoto no meu dia a dia. Então, pode acontecer alguma coisa na minha vida para não chegar lá numa idade tão avançada, mas eu estou trabalhando na minha vida para ter essa longevidade e não uma longevidade senil, né, uma longevidade doente, mas uma longevidade feliz, uma longevidade na qual eu não seja um estorvo para as pessoas que estão à minha volta, mas sim uma longevidade na qual eu consiga ter uma longevidade e com realizações importantes. Bom, fica essas ideias aqui para você refletir. Quero te convidar para no sábado eu vou dar um curso sobre despertando a energia vital e eu vou falar mais profundamente sobre esse estudo aqui do Dan Bittner nesse curso. É um curso que vai ser das 8 da manhã até ao meio-dia. É um curso teórico e prático para você aplicar coisas no seu dia a dia. Você vai sair com tarefas para você aplicar no seu dia a dia. Você pode fazer esse curso ao vivo com a gente aqui na escola ou pode fazer esse curso de maneira gravada também, caso você não puder, no dia 9. As vagas estão quase acabando e então fica o convite aí para você participar do nosso curso, tá? Então entra em algum local aqui na minha bio, né, ou pega o link aqui que eu devo estar publicando em algum lugar e aí se inscreve e vão junto aqui para aumentar a vitalidade e aumentar também a longevidade. Beleza? Até breve, nos vemos então.